Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Qualidade e Produtividade. Eu me chamo Fernando Ferrari e hoje o tópico que nós vamos discutir aqui nesse vídeo é o Takt Time e o Pitch Time. Então acompanhe o vídeo até o final. Se não se inscreveu ainda, se inscreve aí no canal, tá? Deixa o joinha, seus comentários. Bora lá! Olá pessoal, vamos lá. Hoje o assunto desse vídeo é o cálculo do Takt Time, tá? Do Pitch Time e algumas particularidades com relação a esses assuntos, tá? Então eu preparei aqui uma sequência de slides, tá? Que eu vou colocar na tela para vocês aí. Vou minimizar aqui a janelinha do meu rosto e para a gente acompanhar junto aqui os tópicos, tá bom? Então a primeira coisa que eu vou falar aqui sobre é justamente o Takt Time, tá? Que nada mais é do que o ritmo, tá? A gente viu num vídeo anterior a questão da corda, pulmão e tambor, tá? Então nós vamos falar justamente como calcular, tá? O ritmo de produção hoje, tá? O Takt Time é a ideia central por trás do Lean, onde é a fração de tempo, é a quantidade de tempo sobre a qual todas as operações são sincronizadas, tá? Então o seu processo de produção deve produzir, né, uma unidade a cada X unidades de tempo. O seu processo de expedição também deve trabalhar nesse ritmo, o processo de abastecimento de processo também. Então ele amarra, tá? Ele é a corda que amarra, tá? Todos os processos aí é um sistema de corda, pulmão e tambor baseado no tempo, tá? Então o Takt Time é justamente essa quantidade de tempo que você pode despender por unidade, de maneira que você não vai atrasar as entregas para o seu cliente, tá? Então nós vamos ver aqui também um estudo de caso, tá? Tem uma citação bastante interessante aqui, que nos leva a refletir, né, acerca do tempo, que é: o tempo é a única variável que não volta atrás, não se pode controlar e é impossível de se recuperar, né? E é uma verdade, tempo é a única variável que você não vai conseguir comprar de volta, que você não vai conseguir impedir de avançar, tá? Você tem ali a janela de tempo e é nela que você vai ter que operar. Se você perdeu, se você atrasou, se você deixou de fazer, a próxima janela de tempo vai ser consumida, mas aquele que você perdeu não volta atrás jamais, tá? Então, é muito importante essa ideia, né, da questão da gestão do tempo. E é justamente sobre isso que o Lean se apoia, tá? Ele define uma unidade de tempo chamada Takt, tá? Takt é uma palavra alemã que significa ritmo, cadência, algo do tipo. E é sobre esse conceito que o Lean se apoia para dimensionar todos os processos, inclusive os processos de produção, tá? A definição matemática, tá, do Takt Time é: o Takt Time é igual ao tempo total disponível para se produzir, tá, dividido pela demanda do cliente. Ou seja, é a razão de como você aproveita o tempo total disponível que você tem para produzir e a demanda, a quantidade de itens que o seu cliente deseja nessa mesma fração de tempo. Então, se eu tenho 7 horas por dia ou por turno para produzir, né, o tempo disponível para produzir, e o meu cliente demanda X unidades nesse mesmo intervalo de tempo, essa razão é o que a gente chama de Takt Time, tá? Em outras palavras, de maneira bem grosseira, é a quantidade de tempo que eu posso despender por unidade produzida, tá? Se você perder mais tempo do que o Takt por unidade, você vai atrasar as entregas. Se você gastar menos tempo, provavelmente vão existir esperas, tá? As pessoas vão ficar um bom tempo ocioso, ou o contrário, como ela já terminou antes do Takt Time, vai passar a produzir mais unidades e vai gerar superprodução, tá? Então, nem mais nem menos, o ideal é fazer certinho no Takt Time, tá bom? Então tá aqui na tela um exemplo, tá? Um estudo de caso para calcular um Takt Time, tá? Em uma empresa que trabalha 3 turnos, tá? Cada turno vai possuir 8 horas cheias, tá? Com os seguintes descontos, ó: 1 hora de refeição, tá? Então já cai para 7, tá? E 20 minutos, ou seja, 0,33 horas decimais, né, para outras atividades, limpezas, reuniões ali no ambiente de fábrica, 5S. Então, das 8 horas por turno, né, são 3 turnos,
Das 8 horas que tem por turno, 1 hora de refeição é subtraída, mais 20 minutos também são subtraídos por turno para essas outras atividades, tá? Então a conta fica, né, são 3 turnos vezes 8 horas, subtraio 3 vezes 1 hora de refeição de cada turno e subtraio 3 vezes também os 20 minutos que estão relacionados a outras atividades, tá? E multiplico tudo isso aqui por 3.600, tá? Esse aqui é um fator para converter as horas em segundos, tá? Geralmente a unidade de tempo utilizada para essas contas é o segundo, tá? Então a gente está convertendo aqui, multiplicando o numerador por 3.600 para converter em segundos, tá? Tudo isso dividido por 2.500, que é o número de unidades, tá, que o nosso cliente demanda por dia, tá? Então eu preciso distribuir essas 2.500 unidades, tá, em frações de tempo ao longo dos 3 turnos que eu tenho por dia, tá? Então essa é a conta. Então fechando aqui o cálculo é 24 menos 3 horas, já são 21 horas, menos 1 hora, já são 20 horas. Eu multiplico por 3.600 e divido por 2.500. Isso vai dar 20 vezes 3.600 por 2.500, tá? No total aqui o numerador são 72 mil segundos dividido por 2.500 unidades, tá? Então eu tenho de tempo disponível para despender em cada unidade 28,8 segundos por unidade, tá? Então essa é a quantidade de tempo que eu posso dedicar em cada produto, de maneira que eu não atraso a entrega para o meu cliente, tá? Nota que não estou contando aqui ineficiências do tipo, e se acontecer uma quebra de máquina, e se acontecer de alguém faltar, tá? Isso não pode ser incluído nesse cálculo, porque essas ineficiências elas devem ser tratadas como tal, como ineficiências de oportunidades de melhoria, tá? Elas não devem fazer parte do planejamento de uma fábrica, tá? Do planejamento de um processo. Você não pode planejar o seu processo contando ineficiências, porque aí você está assumindo que você sempre vai ser ineficiente, né? E não é esse o objetivo de melhoria contínua, tá bom? Então a conta para fazer o cálculo do Takt Time é bem simples, tá? Não tem tanto segredo assim. Eu vou mostrar mais adiante, tá? No aplicativo, no Lean App que eu desenvolvi, como calcular. Ajuda, é bem fácil de fazer essa conta, você pode baixar no seu telefone aí, no seu smartphone e fazer a conta bem fácil, né? Então aqui algumas considerações por que o Takt é importante, né? Porque se eu produzir mais rápido que o Takt, eu vou acabar gerando superprodução, tá? E no final do turno esperas, tá? Ou ociosidade, né? Como queira chamar. Mais lento que o Takt, eu vou deixar de atender o meu cliente, tá? Eu vou atrasar as entregas, tá? E o grande objetivo do Takt Time, na verdade, é conectar e ritmar os processos, tá? No vídeo anterior nós vimos com relação ao processo de corda, pulmão e tambor, que sempre tem um processo gargalo, tá? E esse processo gargalo, ele acaba se tornando o marca-passo, né? O pacemaker ali do processo, e todos os recursos, né? Inclusive o planejamento da produção é feito baseado no tempo do pacemaker, tá? Nós vamos ver mais adiante no Lean, que o grande objetivo do Lean é nivelar todos os processos de maneira que eles sejam 100% nivelados, tá? Quando um processo é 100% nivelado, tá? Quando eu digo 100% nivelado, o balanceamento é 100%, o que aconteceu com o gargalo? Tá? Ele deixou de existir. E quando não existe um pacemaker, um gargalo, quem é o tambor do meu processo? Tá? Então é justamente esse ponto que o Takt é importante. O Takt é o tambor, tá? Por mais que não exista um processo que seja mais rápido, mais lento que o outro, eu tenho ali o Takt ritmando o processo, então ele passa a ser a batida de tambor de um processo totalmente nivelado, tá bom? E agora eu vou falar aqui sobre um outro tópico, tá? Que é muito menos comentado do que o Takt, também tem vários estudos e vídeos aí no YouTube sobre isso, mas é um assunto que é um pouco menos comentado, mas que causa um grande desperdícios também no processo, tá? Que é o pitch time, tá? O que é o pitch time, tá? É um múltiplo, é o mínimo múltiplo comum aí para planejamento e para dimensionamento dos processos, tá? Ele está diretamente relacionado com o Takt Time e com o tamanho do lote de transferência, tá? É aquele lote que você fecha no final da linha de produção e transfere para o armazém, tá? Então, o pitch time nada mais é do que o Takt Time multiplicado pela quantidade de embalagens, a quantidade de itens que formam uma embalagem final, ou um master pack,
ou um pallet de produtos acabados, como queira chamar, tá? Então, se você tem, por exemplo, 20 itens, né, que montam um pallet para ser enviado ao cliente, tá? O pitch nada mais é do que o takt time vezes esses número de itens que vai nessa embalagem que vai ser despachada, tá? Então, se você planeja, né, envia uma ordem de produção, que quando terminar essa ordem de produção, ele não feche nesse múltiplo, você vai ter um pallet semi-acabado ali e você vai precisar lidar com essa situação, tá? Esse pallet vai precisar esperar a próximo lote de produção desse mesmo produto para ser completado e armazenado. Ele vai ter que ficar em algum lugar esperando, então ele vai ocupar um espaço indesejado, tá? E quando ele vai para o armazém, nós vamos ver mais adiante aqui, ele não vai preencher, tá, uma posição de prateleira completa. Então vai ter um espaço vazio ali, justamente oriundo porque a fábrica não foi planejada de acordo com o pitch, tá? Então, o pitch nada mais é do que uma fração de tempo para transferência de um lote de unidades produzidas sob o takt time, tá? Então, o pitch é o takt multiplicado pela quantidade de unidades por embalagem, tá? Então, eu vou dar um outro exemplo aqui, ó, tá? É a conexão, né? Ó, tá aqui uma outra definição que o pitch é a conexão entre a quantidade por embalagem com o takt, né? Imagina aqui que cada pallet é formado por 12 unidades, né? E cada pallet leva também 10 segundos para ser, né? Geralmente as pessoas passam um plástico filme, amarram com aquela fita stretch, né? Que é para reforçar o pallet ali, e aí em seguida despacha o pallet para ser armazenado ou carregado no caminhão, né? Pro cliente. Então tem a conta aqui, ó, justamente com o mesmo takt, ó. O pitch é o takt que a gente já calculou de 28,8 segundos, tá? Que multiplica... Opa, já vou corrigir aqui na hora. Ó, que multiplica 12 unidades, tá? Então eu tenho 28,8 segundos, que acontecem 12 vezes até eu fechar o meu pallet, ou o meu master pack, ou o que seja aí, né? A unidade final com X unidades para você enviar para o armazém ou para o estoque. Então eu tenho aqui 28,8 segundos vezes 12 unidades, e somo aqui também 10 segundos, que é para fechar todo esse pallet, tá? Passar o filme stretch e arquear, tá? É pouco tempo, provavelmente, mas eu coloquei só para ilustrar aqui. Então eu tenho 288 mais 10 segundos, 298 segundos. Esse é o pitch, tá? Então se eu tiver que dividir o meu dia, tá, em pitches, tá? Qual é a quantidade de embalagens que eu vou conseguir fechar em um turno ou em um dia, o pitch determina justamente esse ponto aí, tá? A cada 300 segundos eu vou ter uma transferência de 12 unidades da linha de produção para o armazém ou para algum caminhão ou algum outro lugar que seja pré-definido, tá? Por que que o pitch é importante, tá? Ele ajusta os múltiplos das ordens de produção à embalagem final, tá? Se eu planejar somente a quantidade de unidades, é muito provável que eu deixe de considerar que eu tenho que fechar esses pallets, né? Como tem a figura aqui, ou que eu tenha que completar esses múltiplos de unidades para que eu tenha uma ocupação adequada no armazém, por exemplo. Eu não fique ocupando o piso de fábrica com outros pallets, outros itens que são oriundos aí da produção, tá? Então, ele ajusta os múltiplos das ordens de produção à embalagem final, tá? E ele evita que embalagens pela metade ou fracionadas, né, fiquem esperando até a próxima ordem para ser completada, né? Elas vão ocupar espaço dentro da fábrica, elas vão consumir matéria-prima, porém elas não vão poder ser despachadas, a menos que o cliente permita, né, um despacho de pallet fracionado ou coisa do tipo, tá? E vão causar desperdício também no armazém, tá? Tem uma figura aqui que mostra aqui nessa região, ó. Imagina que esses pallets aqui, eles não foram completados, tá? A ordem de produção produziu lá 20 pallets, tá? E no último pallet, ele ficou esperando lá, mas não tinha quantidade planejada na ordem de produção. E aí o pessoal da linha de produção, para não produzir a mais, para não gerar superprodução, deixou de completar o pallet aqui, ó. Ele foi transferido para o armazém e não está ocupando a gaiola toda, tá? Então eu estou tendo um desperdício de espaço aqui de armazenamento, tá? Imagina isso para uma empresa que tem aí, por exemplo, sei lá, 20 modelos de produto, né? E cada produto, cada vez que produz, a ordem final dela, né,
é um pallet que fica fracionado, fica incompleto, que precisa ficar guardando, tá, para ser. Então eu vou ter aí nada 20 posições, tá, que não são ocupadas por completo, com pallets que não estão completos porque a ordem de produção não foi planejada de acordo com o múltiplo, não foi planejada de acordo com o pitch, tá? Então imagina o desperdício que isso causa, tá? O pitch está muito relacionado a isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. É bem simples, bem sucinto, mas explica um pouquinho aqui do conceito, né, de como calcular o takt time, tá bom? Eu fiquei devendo de mostrar aqui o aplicativo, né, o LeanUp. Esse é um aplicativo que eu desenvolvi, tem disponível na Play Store para fazer download, tá? É só você digitar LeanUp aqui, tá? Então você vem aqui, se você já baixou e instalou, é só clicar aqui no hambúrguerzinho, takt time, tá? E aí você coloca aqui o número de dias úteis no mês, por exemplo, vou rolar aqui vou colocar aqui 21 dias úteis, tá? Vou trabalhar 3 turnos, tá? As refeições em cada turno, vou colocar 60 minutos aqui também. Vou colocar os descontos aqui, parecido com o exemplo lá, 20. E vou colocar aqui 65 mil unidades, tá? Demanda mensal aqui, tá? Então, vou pedir para ele calcular e ele calcula aqui, ó, o takt time é 27,84 segundos, tá? Então é uma maneira de calcular aí o takt time também, o aplicativo ajuda, tá, nessas contas. Esse aplicativo aqui tem outras funcionalidades, porém essa aqui do takt é o que está relacionado com o vídeo de hoje, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? No próximo vídeo nós vamos explorar um pouquinho como detalhar as operações de manufatura, tá? Analisar os processos de produção, as microatividades, o sequenciamento e o balanceamento. Então, aguardem aí o próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o joinha, seus comentários, as suas críticas, sugestões são sempre muito bem-vindas, tá bom? Forte abraço e até a próxima. Tchau!